Olá, seja bem-vinda a esse canal de cura interior e de cura das emoções. E hoje eu quero te ensinar a diferença entre espírito, alma e corpo. E por que é tão importante você saber disso? Então vamos combinar uma coisa antes? Se inscreve nesse canal e ativa o sininho para que o conhecimento e o entendimento se descortinem na tua vida e você possa identificar a origem daquilo que tanto te aflige. Talvez você me pergunte, mas Fabiana, por que eu preciso saber disso? Vou te dar um exemplo, vem comigo. Se você é mãe ou se você já cuidou de um bebê recém-nascido, você deve se lembrar que nos 3 primeiros meses de vida do bebê, bem desesperadores por sinal, havia momentos que ele chorava muito. E você sabia que esse choro, a razão dessa dor era cólicas. Nesses momentos, você sofria junto com o bebê, ou você dava um remedinho para cólica, ou você de repente fazia um chazinho, ou ainda tentava colocar a barriguinha dele junto com a tua para deixar bem quentinho, né? E poder gerar um certo alívio para o bebê, um conforto maior para ele. Só que na maioria das vezes, mesmo com todas essas medidas, com tudo que você fazia e eu também, parecia que nada resolvia. E se você é como eu, você chorava junto, ou você tinha vontade de sair correndo, gritando na rua, porque você se sente completamente impotente diante daquela situação, impotente diante da dor e do sofrimento do bebê, embora você saiba a razão e saiba que isso vai acontecer. No entanto, também você sabe que a cólica, por mais que ela é uma dor comum do recém-nascido, acontece ali geralmente até os 3 meses de idade. Agora, você não pode aplicar a mesma premissa de uma criança, de um bebê, para uma criança de 1 ano de idade. Porque uma criança de 1 ano de idade não é comum que ela tenha cólicas. E não é comum também que ela chore aí por uma média de 3 meses sem parar, né? Geralmente em horários repetidos. Agora, o fato disso acontecer não significa que essa criança não esteja chorando, sofrendo ou sentindo dor. Nada disso deixa de existir apenas pelo fato de você não reconhecer a origem da dor que ela sente. Portanto, você precisa entender alguns conceitos básicos e alguns princípios que regem a tua vida, para que então você possa discernir, reconhecer a raiz do problema que você está enfrentando. E isso em qualquer fase da sua vida, em qualquer estágio dela. Você precisa entender de onde parte isso. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, está escrito: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E aí, olha só: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Eu quero construir o entendimento deste versículo que eu acabei de citar para você e que é totalmente aplicável à tua vida. Eu quero te explicar em 2 pontos, separar em 2 pontos. O primeiro, compreender a diferença entre espírito, alma e corpo. No segundo momento, aprender o que é a santificação e que diferença, afinal de contas, isso faz no nosso dia a dia. Mas este segundo ponto ficará para uma outra oportunidade, para um outro momento, ok? Me diz uma coisa. Quantas vezes você já se deparou com problemas que, apesar de muitas tentativas, parece que nada funciona, nada conseguiu resolver? Já te aconteceu isso? Eu disse no vídeo passado
e eu vou colocar um link aqui, que o que você está passando, ele pode ser uma perturbação do físico, do psicológico, emocional ou algo espiritual. E eu disse ainda que se o problema ele é espiritual, uma abordagem psicoterapêutica, ela não vai ajudar em quase nada. Diferenciar as esferas facilita a descoberta da origem dos nossos problemas. Vamos entender um pouquinho como é que isso funciona? Nós somos formados, constituídos de espírito, alma e corpo. A dicotomia considera o homem constituído de duas partes, ou duas substâncias, material e imaterial, com espírito e alma, que indicam o imaterial e tem apenas uma diferença funcional e não metafísica. Nós temos também a tricotomia, ela também considera o homem constituído de duas partes, ou de duas substâncias, mas espírito e alma representando em alguns contextos uma real subdivisão daquilo, do imaterial, do imaterial. Essa última visão é adotada aqui. O entendimento de cada um vai depender da posição com respeito à antropologia bíblica. Isso só é um ponto explicativo, mas eu quero que você venha comigo agora. Olha só, uma pessoa é constituída em três partes, guarda isso agora, indissociáveis, ou seja, não se separa e, portanto, elas interagem o tempo todo. E essas partes são espírito, alma e corpo. Neste momento, eu vou isolar cada uma dessas partes apenas e tão somente para que nós possamos compreendê-las. Combinado? Então vamos lá. Corpo é a parte material e perecível do ser humano. É aquela que cessa de existir com o fenômeno da morte. É a casa, a habitação do espírito. Você cuida do corpo principalmente através de uma alimentação saudável, pela prática de atividades físicas, por uma boa qualidade de sono, por um consumo adequado de água, pela higiene, pelo acompanhamento, prevenção de doenças por profissionais da saúde. Possivelmente é a parte que você mais cuida. Com esses cuidados, o corpo ele fortalece o sistema imunológico, ele libera a secreção de hormônios, ele consolida a memória, entre outras funções que são de extrema importância aí para todo o funcionamento, para o funcionamento correto do organismo. Você deve se identificar, reconhecer melhor essa parte e entender melhor isso tudo no corpo. Alma. Alma é a psique. É a parte interna invisível. E com ela se relacionam o nosso intelecto, as nossas emoções, a nossa personalidade, a nossa vontade. É a alma que abriga as faculdades racionais e naturais. É aqui também que você renuncia à própria vida para viver a vida de Jesus, quando ele lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Mas esse aqui agora é um assunto para outro vídeo. A alma é a sede dos sentidos, dos desejos, dos interesses, dos afetos, dos apetites, das paixões. É a parte imaterial do homem em que opera a palavra de Deus. Vamos para a terceira parte?
espírito. O espírito é o princípio ativo da nossa vida espiritual, da nossa vida religiosa, imortal. Embora receba as impressões do corpo, porque interage o tempo todo, lembra? E da alma, também é capaz de receber conhecimentos diretamente de Deus e de manter com Deus uma comunhão espiritual. Ele nos torna conscientes de Deus. O Espírito faz isso. O Espírito procura reger o homem segundo o caráter de Deus, tentando então transformá-lo a cada dia na verdadeira imagem e semelhança do Pai, a fim ainda de cumprir a sua missão aqui na Terra. Em Eclesiastes 12:7 está escrito: e o pó volte à terra como era, e o Espírito retorne a Deus, volte a Deus que o deu. O Espírito veio de Deus e retornará para Deus. É no Espírito que nós recebemos a vontade de Deus e somos transformados, nos alegrando pelas suas leis, pelos seus princípios, pelos seus estatutos. E é também no Espírito que nós vamos sendo libertos pelo poder do Senhor, pelo poder do seu nome e o poder da sua palavra. Entendam o seguinte: essas três partes que nos constituem, elas interagem todo o tempo. É como o corpo humano, que é formado por vários tipos de sistemas, de órgãos. Então nós temos lá o sistema esquelético, o sistema nervoso, nós temos o sistema respiratório, enfim, não é a minha área. Não dá para isolar uma parte dentro de você e viver apenas com as outras partes assim, sem que isso gere nenhum prejuízo. Porque elas interagem o tempo todo e uma depende da outra, uma resulta de acordo com a ação da outra. Então o que vai acontecer em uma vai afetar a outra. E nós estamos vivendo num tempo onde se cuida muito do corpo, tenta se cuidar da alma, das emoções, do pensamento, mas negligencia-se completamente o espírito. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o espírito. Eu vou te dar um exemplo para que nós possamos entender de forma bem prática como que isso acontece, essa interação. E esse mesmo exemplo também vai falar da sexualidade no casamento. Há um tempo atrás, eu estava almoçando e conversando com duas amigas. E nós falávamos ali de diversos assuntos, e então nós começamos a conversar sobre família, sobre casamento, sobre relacionamentos. E entre eles eu falei exatamente sobre isso que eu estou te contando agora, sobre espírito, alma e corpo, e a maneira como isso tudo acontece, a interação deles na nossa vida. E aí uma amiga, ela começou a relatar algumas dificuldades no relacionamento conjugal dela, e ela disse que essas dificuldades se davam em razão de questões comportamentais, de pensamentos diferentes. Então eram contrariedades psicoemocionais entre ela e o seu esposo. Eram dificuldades da alma. Já a outra amiga, ela começou a me contar uma história bem interessante que eu quero falar para você agora. E ela me disse o seguinte, que à noite, quando ela ia dormir, ela andava fugindo do marido, sem vontade nenhuma de manter relação sexual com ele. Sabe aquela dor de cabeça? Estava acontecendo. Inevitavelmente, o marido ele começou a bronquear, ele começou a se sentir rejeitado. Ela continuava amando seu marido, nada disso tinha mudado. E continuava fazendo tudo pela sua família, só que ela não queria sexo. Então começaram os desentendimentos entre eles, começaram as discussões. E o casamento dela, ela me disse que estava quase acabando. Consequentemente, ela enfrentando agora uma depressão. Afinal de contas, parecia que tudo estava bem, que tudo estava certo e que a única coisa é que ela não tinha uma vida sexual ativa, saudável. Mas homem e mulher, nós sabemos, eles têm maneiras diferentes de encarar o sexo. Para o homem,
visual e rápido em ser estimulado. Uma vida sexual ativa gera nele uma confiança, um vigor, uma autoestima elevada, gera força nele. Ele estufa o peito e sai todo pomposo. Já a mulher, ela é o inverso. Ela precisa que seja gerado nela a confiança, o carinho, o amor, a compreensão, para que então ela se sinta estimulada. Mas voltando ao caso dela, da minha amiga, ela disse que diante daquela crise toda que ela vinha enfrentando, ela foi visitar a irmã dela que morava num outro estado. E por sugestão da irmã, acompanhando ela no procedimento médico, ela foi fazer umas consultas e alguns exames lá também. Quando o médico apresentou o diagnóstico dela com os exames, ela disse que todos os hormônios estavam lá embaixo, completamente desregulados. E então o médico indicou um tratamento para ela. Ela começou o tratamento e, segundo ela, a partir desse momento, a libido dela voltou dando tombo. Ela disse que era só encontrar o marido na reta que uma vez ao dia já não era mais o suficiente. O casamento dela voltou à normalidade. O marido estava mais apaixonado do que nunca. Qual é a causa? A causa dela era natural, era no corpo, mas afetou a alma, o psicológico, as emoções foram abaladas. E aonde que afetou espiritualmente? Nas brigas, nas palavras que magoaram, no desejo maligno, na desonra de um para com o outro, no maldizer. Aqui entra a necessidade de perdão, a necessidade da reconciliação completa de um para com o outro e dos dois diante de Deus. Talvez você não tenha nenhuma carência no seu corpo, nada que afete a sua libido. Eu estou usando esse exemplo agora. E mesmo assim, você lide ainda com a frigidez ou com o desinteresse na vida sexual com teu marido. Neste caso, não há nenhuma disfunção no corpo, que é a parte material. Então, a origem da sua indiferença, onde ela está? Está na parte imaterial, alma e espírito. Deus nos formou de corpo, alma e espírito. E nós precisamos trabalhar e aprender de forma sistêmica que vá atuar nas 3 áreas que nos formam. A palavra de Deus, ela nos diz em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído, está perecendo, porque lhe falta o conhecimento. Então, se você quer aprender, se você quer saber mais sobre as razões que te impedem de avançar e de realizar tudo aquilo que você deseja, vem comigo, se inscreve nesse canal e ativa esse sininho. Mas mais do que isso, compartilha com as pessoas que você ama. Pessoas como a sua amiga, sua mãe, sua sogra, sua cunhada, sua irmã. Eu sei que muitas vezes você já deve ter oferecido o teu ombro para elas. Talvez já tenha tentado ajudar, mas talvez não sabia bem como aconselhar. Então manda esse vídeo para ela e vem junto comigo para a gente crescer e avançar, romper e sermos empoderadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.